Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que é uma oportunidade muito importante dar um depoimento sobre o Edésio Franco Passos. Conheci o Edésio Franco Passos quando ainda era estagiário no escritório do professor João Regis Fassbender Teixeira, com quem o Edésio também trabalhou como advogado, iniciando a sua carreira. Mas o professor João Regis, então, ele tinha uma advocacia muito intensa, a exemplo do Edésio, e nós nos encontrávamos cotidianamente no foro trabalhista. Na época era permitido que o estagiário fizesse audiências, então eu fazia muitas audiências, mas praticamente passava o dia todo naquele local, que era um local ainda muito acanhado, era ali na rua Marechal Deodoro, em frente, quase ao lado da Galeria Lustosa, e muito humilde até para aquelas possibilidades da Justiça do Trabalho. Nós tínhamos ali embaixo a Camisaria Pinheiro e no andar superior tínhamos também alguns consultórios, que eu me recordo, consultório de dentista até. Tinha um colega nosso, Juvenal Ribeiro, que era dentista e era também advogado. E o Edésio era frequentador habitual desse foro trabalhista. Ele, os colegas de escritório, e um escritório que se mostrou de grande pujança, um escritório forte, com grandes nomes que ali surgiram e vieram realmente fazendo, ao longo do tempo, uma trajetória brilhante. Então veio ali com o Edésio, foi o Cláudio Ribeiro, que eu me recordo que trabalhava com ele, o Luiz Salvador, que está aí até hoje, aí, né, lutando, como o Cláudio também, o Olímpio. Nós tivemos depois, mais tarde, o Wilson Ramos Filho, que se projetou não apenas na área da advocacia, como na área do ensino e também um profissional empresário também hoje em dia, em função de múltiplas atividades que ele tem nessa área do ensino. Diria que o Edésio passou por todos esses como praticamente um professor, um defensor do direito dos trabalhadores, e ao contrário de alguns, como eu defendi trabalhadores primordialmente, mas também nunca deixei de defender empregadores, levando de forma profissional a minha atividade, mas o Edésio tinha uma cultura e uma ideologia que o levava a defender exclusivamente os trabalhadores. Eu acho que ele fez isso muito bem, atendeu muitos e muitos sindicatos de classe, esteve sempre envolvido em negociações coletivas do trabalho. Eu me recordo que naquela época tínhamos aqui em Curitiba um delegado regional do trabalho chamado Adalberto Massa. Era um general, Adalberto Massa, mas era uma pessoa muito especial, muito boa, e que recebia a todos nós e recebia o Edésio. E muitas vezes chegamos a estar em mesas, em pontas opostas da mesa de negociações, mas o Edésio defendia sempre com muita tenacidade e com muito valor, todos aqueles trabalhadores que o procuravam, todos através dos seus sindicatos organizados. Com o passar do tempo, naturalmente, o Edésio ingressou na vida pública, política, através do Partido dos Trabalhadores. E nem poderia ser outro partido. O Edésio cabia perfeitamente no figurino do Partido dos Trabalhadores, foi um dos seus fundadores aqui no estado do Paraná, e foi candidato e foi eleito até deputado federal por esse partido. Mais tarde também foi candidato a senador, teve uma expressiva votação, embora não tenha sido eleito, foi reconhecido como um grande homem da vida política do nosso estado. O Edésio continua trabalhando, continua em atividade, é uma pessoa que está envolvida hoje na área administrativa da Itaipu, mas certamente é um daqueles nomes que jamais deixará de ser lembrado quando nós falarmos aqui no Paraná em direito do trabalho. O direito do trabalho paranaense tem origens, e uma das origens está ali vinculada a esse nome honrado que eu digo, porque só soube de coisas boas do Edésio Passos, nunca tive nenhuma informação que não fosse uma informação
positiva a respeito dele e da sua família também. Então, é o Edésio Passos, um homem que está sendo realmente lembrado agora, nesse momento, e eu espero que essa lembrança dele fique aqui junto com ele, junto a nós, ele ainda transmitindo todos os seus conhecimentos, toda a sua experiência, por muito tempo ainda. Eu digo que o advogado ele tem uma contribuição já pelo próprio temperamento, é uma contribuição importante, não apenas para a advocacia, como para toda a cidadania. E é o caso do Edésio. Nós tínhamos uma roda de poucos advogados naquela época. Naquela época nós tínhamos aqui em Curitiba 3 faculdades, era a Universidade Federal, através da Faculdade de Direito da Universidade Federal, a Católica e a Faculdade de Direito de Curitiba. Hoje nós temos aí mais de 30 faculdades. Temos mais de 90 faculdades no nosso estado do Paraná. Naquela época a situação era muito mais restrita, nós tínhamos menos pessoas, menos advogados, nos conhecíamos de forma mais próxima. Não à toa que fizemos aqui, juntos, ele participou também da fundação da Associação dos Advogados Trabalhistas, que foi feita, não poderia ser de outra maneira, foi fundada no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Paraná, do qual o Edésio era o advogado, lá na Rua Nunes Machado, ali próximo à igreja ali do Sagrado Coração de Jesus, ali próximo à Avenida Iguaçu, nas imediações ali da Avenida Iguaçu. Pois é. Então, naquela época, a associação era do Paraná e de Santa Catarina, porque o nosso tribunal também era do Paraná e Santa Catarina. No final, acabamos fundando uma associação que acabou sendo restrita ao nosso estado do Paraná, no final das contas, e o tribunal depois, mais tarde, também passou a ser apenas o tribunal do nosso estado do Paraná. Está aí, essa comunicação próxima entre todos nós, advogados, fez com que nós tivéssemos sempre uma troca de ideias positiva para a melhoria da advocacia e, reconhecidamente, a nossa advocacia aqui no estado do Paraná é uma advocacia forte e valorosa a longo tempo. O advogado ele contribui com a sociedade através da defesa da Constituição. Nós juramos defender a Constituição e todos nós temos um ideal, um idealismo no desempenho da nossa atividade. Não foi diferente com o Edésio. Ele seguramente é uma pessoa que tinha uma informação política avançada e era uma pessoa respeitada neste meio. Muitos podiam até discordar da forma de pensar dele, mas ninguém jamais discordou da autenticidade dos seus propósitos. Então é assim que eu me refiro ao Edésio Franco Passos. Eu diria que o Edésio, ele realmente, como estava num partido de trabalhadores, é um partido que naturalmente tem um contato muito maior com a massa de trabalhadores, e a opção pela política deve ter sido surgido de uma opção justamente decorrente da atividade dele como advogado da área trabalhista. Eu, particularmente, não vejo nada que possa impedi-lo de ter sido um deputado, e foi por uma legislatura, como acho que os segmentos esclarecidos da sociedade devem se fazer representar justamente no nosso parlamento e até nos cargos do Poder Executivo. É legítimo que cada um se apresente para disputar uma eleição. Há evidentemente uma tendência de uma atividade parlamentar dessa natureza em que se propõem medidas de proteção ao trabalho. Como também existem outras pessoas que são decorrentes originárias de uma facção patronal. Então, nós temos também o segmento patronal, temos o segmento empregado, ambos representados, e é isso que dá o equilíbrio. E essa diferença de ideias é que pode realmente, dessa diferença de ideias, podemos ter um pensamento maior, achar soluções desse debate que acontece. Então, não vejo nenhum problema que ele tivesse usado
a advocacia para ser eleito deputado, porque isso acabou sendo uma forma de representação dos trabalhadores no nosso Congresso Nacional. O Edésio sempre teve uma participação, foi uma pessoa de bastante projeção. Nós temos uma associação brasileira de advogados trabalhistas, do qual ele participou, é conhecido, reconhecido pelas que participaram. Depois nós tivemos outros colegas aqui também, a Clair, que também trabalhou com o Edésio, a Clair da Flora Martins, o próprio Luiz Salvador, que também trabalhou lá no escritório do Edésio. Então, são todas pessoas que acabaram partindo também para esta representação nacional dos advogados trabalhistas através da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Não poderia ser de outra maneira também com o Edésio, que é o pioneiro aí, e um dos mais antigos advogados do nosso Estado. A mensagem que eu deixaria aqui ao final do Edésio Passos é de uma lembrança de um homem combativo, de um homem autêntico, que procurou sempre zelar pelos interesses da classe trabalhadora, inegavelmente o fez muito bem, e diria que é a lembrança de um homem leal, eis que jamais, em momento algum, nos nossos embates no foro, eu posso relatar qualquer comportamento que não tenha sido de absoluta lealdade por parte desse ilustre colega.